Dentro do nosso curso, nós temos estudado diversos aspectos da estrutura da matéria. Fomos desde os elétrons, passando pelo núcleo, passando pela formação do átomo como um todo. Começamos a combinar átomos, formando moléculas, e depois começamos a juntar mais essas entidades atômicas, formando sólidos. Quando nós estudamos os sólidos, essa introdução aos sólidos, nós, obviamente, falamos das estruturas, dos arranjos, né? Da forma com que os átomos são capazes de se agruparem, dando certas características aos sólidos. A ideia do sólido é uma ideia de algo compacto, né? De algo preenchido pelos átomos bem arranjados. A ideia de sólido é uma ideia de impenetrabilidade, vamos dizer assim, embora nós sabemos que há no sólido alguns fenômenos que permitem transportar coisas, como é o caso da condução elétrica. Condução elétrica é um processo pelo qual elétrons podem, não é, passar de um átomo para outro e conseguir percorrer por todo o material. Isso dá origem à condução elétrica. Se a gente perguntar assim, é possível que outros átomos tenham liberdade de movimento dentro de um sólido? A gente ia ter que pensar um pouquinho, porque essa ideia de compacticidade, essa ideia de impenetrabilidade, faz com que a gente possa pensar que não é possível transportar massa, outros átomos, né, dentro de um sólido, ou mesmo de um líquido, né? Um líquido também, vamos dizer, quase um sólido, só não tem estrutura, mas tem densidade bem próxima, em termos de compacticidade e assim por diante. Então a gente ia pensar que é difícil o transporte de massa dentro de um sólido. Mas na verdade não. Na verdade existe um fenômeno que chama-se difusão, que é o tema da nossa aula hoje, difusão, que é um fenômeno através do qual nós temos transporte de massa na massa. O fenômeno de difusão é o fenômeno que permite que átomos consigam caminhar dentro de um sólido ou de um líquido, átomos ou moléculas, né? E o fenômeno de difusão é um fenômeno muito importante, porque praticamente quase tudo na natureza tem uma espécie de difusão. A difusão é uma forma da matéria ser transportada através da própria matéria. Então, quando eu abro um frasco de perfume aqui, embora aqui nós temos matéria gasosa no ar, as moléculas daqui não chegam lá imediatamente, né? Se você pegar um frasco de perfume, se eu pegar aqui um frasco de perfume, que tem aqui um aroma, obviamente eu abrindo a tampa, né, moléculas desse aroma vão sair e vão começar a caminhar pelo ar, até chegar a um observador que está localizado a uma certa distância. Então esse observador eventualmente vai receber algumas dessas moléculas. Embora a molécula de um gás ande a velocidades muito altas, nós estamos falando em centenas de metros por segundo, né? Vamos só para ser bem, dizer que aqui nós temos uma velocidade da molécula que é da ordem de 100 metros por segundo, né? Como nós aprendemos lá na atomística dos gases e assim por diante. Para percorrer 2 metros, se eu abrir um frasco de perfume aqui, né? Se isso aqui for um perfume, ou qualquer coisa aromática, se eu abrir esse frasco, essas moléculas chegariam aqui, se fosse a velocidade que eles teriam, né, a velocidade intrínseca das moléculas, se estiver a 2 metros, isso demoraria 2, o tempo que demoraria seria 2 dividido por 100, que seria aproximadamente 20, né, milissegundos, que é um tempo muito curto. Mas todo mundo sabe que se eu abrir aqui, se eu provocar um aroma no canto da sala, vai demorar às vezes até minutos para que a outra pessoa sinta aquele cheiro na outra sala. Então o que está acontecendo aqui?
Aqui não está acontecendo um movimento balístico, né? Não é uma molécula que sai aqui, é vaporizada e tchum, viaja para lá. Acontece um fenômeno de difusão. E esse fenômeno de difusão, ele é um fenômeno muito mais lento do que a velocidade intrínseca das partículas. Então a difusão, ela acontece em muitos lugares. O fenômeno da difusão está presente em quase tudo, mas nos sólidos é, na verdade, um fenômeno extremamente interessante, extremamente importante. Se não fosse ele, nós não teríamos, talvez, essa importância da ciência dos materiais, né? Os semicondutores, os componentes eletrônicos, como os transistores e assim por diante, os lasers de estado sólido, as CCDs que estão gravando essa aula, tudo isso talvez não existisse se não fosse essa capacidade de você transportar matéria dentro da própria matéria sólida. Então, eu escolhi o tópico de difusão como uma aplicação, como uma grandeza macroscópica extremamente importante dentro da introdução à estrutura da matéria envolvendo matéria sólida. E eu vou dividir então essa aula explicando um pouquinho a difusão, mostrando um pouco da matemática da difusão. Nós não vamos deduzir as fórmulas, mas tem que mostrar as leis básicas, né? Como que se calcula, não vou fazer em detalhes, mas vou mostrar como que a gente calcula espalhamento, o transporte de matéria dentro da matéria. E, finalmente, eu queria mostrar, do ponto de vista atômico, do ponto de vista de estrutura da matéria microscópica, como que acontece esse fenômeno de transporte lá no íntimo, né, da matéria. Certo? Muito bem. Então, nesse nosso tópico de difusão, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é um exemplo que acontece no cotidiano, só para vocês terem uma ideia. Todo mundo sabe que a oxidação, que dá origem, então eu vou fazer um exemplo bem simples aqui, ó. A oxidação, que dá origem à ferrugem, é um fenômeno que todo mundo sabe que acontece da seguinte forma. Você tem aqui uma superfície, por exemplo, do ferro. Então aqui é o metal. E sob o metal começa a crescer uma ferrugem, né? Então ali vai e cresce uma casca, que é o óxido de ferro. Isso aqui é o óxido. Esse é o processo de oxidação. E como que acontece esse processo de oxidação? Obviamente existe oxigênio aqui no ar, existe um metal aqui, e você sabe, o metal começa a ficar amareladinho e depois ele vai criando aquela crosta. Como que isso acontece? Acontece que no início as moléculas de oxigênio, né, estão em contato aqui com a superfície e permitem criar o primeiro óxido. Mas depois vai formando essa crosta. E para que isso continue a crescer, é necessário que primeiro o óxido se encontre aqui na superfície dessa crosta. Depois é necessário que o óxido penetre essa barreira, se difunde. Aqui está o fenômeno que eu vou chamar da difusão aqui no sólido. Então é um gás difundindo nesse óxido, até atingir o metal, que produz mais óxido, que faz com que essa camada continue crescendo. Então, mesmo na ferrugem, que está acontecendo aí praticamente cada metro quadrado que nós temos aqui de civilização, o fenômeno da difusão está presente. Então é um exemplo importante essa oxidação, porque é extremamente relevante do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de materiais. E, obviamente, a velocidade com que esse óxido cresce depende da quantidade de oxigênio que eu tenho disponível, mas também depende da capacidade, né, desse oxigênio difundir por essa camada, chegar aqui na superfície do metal, reagir e fazer com que aquela crosta de ferrugem cresça. Então, esse fenômeno, né, a própria ferrugem, né, a oxidação, é um exemplo interessante de transporte de matéria no interior da matéria sólida, que aqui seria a camada de óxido. E nós temos que, de alguma forma, tentar entender como que isso aqui ocorre, né? Muito bem. Então, nós vamos começar essa parte do estudo da difusão explicando para vocês a primeira parte do fenômeno,
que é a matemática da difusão. Então, nós vamos começar explicando as equações que me permitem, tá certo? Eu vou chamar das equações básicas. Equações básicas da difusão. E para começar a explicar as equações básicas da difusão, eu vou imaginar algumas situações, né? Então vamos começar imaginando uma situação que é o seguinte. Para explicar, né, qual é o interesse que nós temos na difusão, deixa eu explicar assim. Vamos imaginar que eu tenho dois sólidos e eu vou fazer um contato entre esses dois sólidos. Do lado de cá existe uma espécie. Eu tenho uma espécie que, embora eu vou considerar o mesmo material, mas aqui eu tenho uma concentração que eu vou chamar na parte A, eu tenho uma concentração Ca de um certo elemento químico. Então, aço, por exemplo, é uma dessas misturas sólidas, não é? Que tem dissolvida nele carbono e assim por diante, de tal maneira que é como se fosse um soluto, né, dentro de um solvente, mas agora sólido. Então eu tenho aqui uma concentração. Se eu fosse analisar, se eu fosse fazer um gráfico da concentração deste elemento A como função da posição, então aqui seria uma solução sólida que tem uma certa concentração desse elemento, que nós chamamos de Ca, concentração do certo elemento nessa parte A, e aqui zero. Não tem nada do A no B. Então esse aqui é o perfil que a gente chama perfil de concentração do soluto ou de um certo elemento nesses dois sólidos. Claro que eu vou imaginar que a temperatura não é zero, né? Que a temperatura existe uma certa temperatura T aqui, no qual esse sistema está envolvido. E quando eu coloquei esses dois sólidos nesse contato íntimo, acontece uma coisa interessante. Acontece que, através de saltos atômicos, como nós vamos ver já já nos mecanismos, átomos do tipo que eu estou olhando aqui, que não estão presentes aqui, começam a migrar. Então começa a ver a difusão, começa a ver o fenômeno de transporte de matéria nesse sistema. E esse perfil de concentração, que no seu instante inicial era assim, então isso aqui era em T igual a zero, começa a evoluir. Daqui a pouquinho, uma parte daqui saiu e veio para cá. Então o perfil evoluiu e agora o perfil de concentração é assim, né? Os que estão aqui vão para lá. Obviamente que há conservação de massa, toda vez que esses elementos, pode ser qualquer tipo, hidrogênio no metal, ou tinta num líquido, qualquer coisa. Toda vez que um pouco dessas moléculas ou desses átomos forem para cá, tem que ter um contrafluxo do próprio elemento misturando para cá. Se eu esperar mais tempo, isso aqui começa a ficar com um perfil diferente, até uma evolução muito grande, onde, na verdade, né, esses elementos que estavam aqui, só localizado aqui, vão agora, isso aqui seria o tempo infinito. Então, quando o tempo tende a infinito, há uma migração completa dos átomos aqui da espécie que eu estou considerando, indo dessa parte A do meu sistema para a parte B do meu sistema. Esse material pode ser qualquer, né? Estou lidando aqui de um elemento qualquer capaz de se mover nesse sistema. Essa migração, esse aqui é um exemplo claro que nos coloca, eu tenho que ser capaz, né? Para elaborar essas equações, para mostrar para vocês as equações, eu tenho que ser capaz de depois voltar e reproduzir como é essa migração de um certo elemento de um lado para outro. Tá certo? Então nós vamos fazer isso, e a primeira coisa para a gente fazer isso é que você vê, o que eu estou falando aqui é que eu não sei quem que é esse elemento A,
que aqui a parte A do material é rica, né? Então aqui eu tenho um sistema que é rico no elemento A e aqui uma parte que é pobre no elemento A. E, obviamente, o fluxo de matéria vai da onde tem mais para onde tem menos, porque a tendência do equilíbrio é a homogeneização, é eu ter esse elemento distribuído igualmente por todo o sólido. Bom, o que acontece para a gente elaborar a primeira equação é identificar isso, que a matéria, né, a massa, ela flui do mais para o menos concentrado. Aonde tem mais, cede para onde tem menos. Então essa aqui é uma regra básica da difusão, né? Sempre o transporte de massa ocorre das regiões mais ricas naquele elemento para as regiões mais pobres daquele elemento. Isso é o que nós chamamos de um transporte de massa contra gradiente, porque existe um gradiente, né, sobe daqui para cá, não é isso? Aqui é mais rico, então o gradiente é assim, mas o fluxo é o contrário. O fluxo vai na direção onde a concentração vai se diminuindo. Por que acontece isso? Porque, na verdade, o transporte de massa na matéria sólida vai acontecer por pulos atômicos. Então aqui tem mais A pulando de um lado para outro. Aqui não tem A, então tem só um elemento matriz, né, pulando, até que há essas trocas. Então aqui tem uma chance muito maior de elementos A pular para cá do que de B, do que de A pular daqui para cá. E isso então é que dá origem, não é? Esse fato microscópico é que dá origem ao fato de que eu terei sempre a migração, né, como regra geral, a migração de um determinado átomo da onde você tem regiões mais ricas para onde você tem regiões mais pobres. Muito bem. Então, o que acontece? Uma vez que a gente chega a essa conclusão, que a matéria vai fluir da onde tem mais para onde tem menos, nós podemos imaginar aqui, né, um certo eixo, que eu vou chamar de eixo X, aqui uma pequena fatia desse eixo, e eu vou dizer que aqui, nesse ponto que eu vou chamar de X, existe uma concentração que eu vou chamar de CA de X. Então aqui existiu uma concentração. Eu vou olhar uma outra parte do material agora, e que eu vou chamar de X mais delta X. Então eu andei um delta X nesse eixo. E aqui vai ter uma concentração que eu vou chamar CA de X mais delta X. Tá certo? Bom, como essas coisas acontecem com pulos atômicos, como eu disse, então aqui sempre existe, né, átomos desse elemento que eu estou estudando a difusão, pulando para todos os lados e criando aqui um certo fluxo. Então tem pulando daqui, os fluxos vão para todos os lados. Só que como aqui eu tenho uma diferença de concentração, o número de pulos, não é? Portanto, o transporte de massa será diferente nessas duas regiões que têm concentrações diferentes. Quando eu faço um balanço de massa, eu posso escrever, quando eu faço um balanço, né, quanto sai daqui e vem para cá e quanto sai daqui e vai para lá, eu posso fazer um balanço e chegar que o fluxo de massa do determinado elemento A que eu estou considerando aqui, ele é igual à variação da concentração desse elemento com a posição vezes um coeficiente e um sinal negativo. Então, isso aqui é a derivada da concentração. Por que eu coloquei derivada parcial? Porque isso aqui também depende do tempo, não depende apenas da posição. Então nós estamos mantendo a derivada parcial para lembrar esse fato. Tá certo? Então, eu tenho um gradiente, uma variação espacial da concentração, e isso me dá origem a um fluxo. Fluxo, obviamente, tem a unidade de
o fluxo, né, tem a unidade de átomos por área por segundo que está passando nessa região. E aqui também, átomos por área por segundo que está passando nessa região. Então, a unidade de fluxo é uma unidade de fluxo, né? Então, o fluxo tem unidade de por centímetro quadrado por segundo. Aqui, obviamente, a concentração é por centímetro cúbico, né? Átomos por centímetro cúbico. Isso aqui é centímetros. Portanto, eu vejo que o coeficiente de difusão tem uma unidade muito interessante, e a unidade do coeficiente de difusão, deixa eu apagar essa parte aqui, a unidade desse coeficiente, que chama-se coeficiente de difusão, ela é centímetro, tem que ser centímetro quadrado, não é isso? Porque aqui vai dar centímetro a menos 4 por segundo. Então, centímetro quadrado vezes segundo a menos 1. Essa é a unidade desse coeficiente. Essa é uma lei que a gente pode determinar, a gente pode escrever, podemos até deduzir baseado no balanço de massa aqui, do balanço de transporte de massa, e é a primeira lei importante da difusão, que é chamada primeira lei de Fick. Então, a primeira lei de Fick, que é a primeira equação básica da difusão, ela diz que o fluxo de um determinado elemento numa matriz ou num meio qualquer, ela é proporcional à concentração desse elemento, né, à variação espacial da concentração desse elemento. Essa aqui é a primeira equação importante, que é chamada primeira lei de Fick da difusão. E ela mostra claramente que, existindo um gradiente de concentração, haverá necessariamente um fluxo de matéria contrário a esse gradiente. E esse aqui será o chamado coeficiente de difusão, que é um número que caracteriza todo esse processo de transporte atômico ou transporte de massa dentro da matéria mais compacta. Agora, a difusão, obviamente, acontece em gás, acontece em líquido, acontece em sólido, mas nós estamos pegando como um exemplo macroscópico que envolve, como eu disse, ele é extremamente importante em tecnologia e tudo isso, né? Na fabricação de semicondutores e assim por diante. Então, essa aqui é a primeira lei básica para a difusão, que nós vamos ter que utilizar. A segunda lei básica da difusão, ela também pode ser determinada da mesma maneira como eu fiz ali. Se eu imaginar duas superfícies e eu imaginar um fluxo aqui que depende da posição x e um fluxo que depende da posição x mais delta x, a variação das concentrações locais faz com que esses fluxos tenham variação. E, portanto, eu posso ter um acúmulo maior ou menor da concentração entre essas posições. Quando eu faço as contas nessa situação, eu encontro algo extremamente interessante, que é a forma com que a concentração do determinado elemento varia com o tempo. Tá certo? Isso é baseado também na equação de continuidade, e nós podemos mostrar que a variação temporal da concentração de um determinado elemento é proporcional ao coeficiente de difusão vezes a segunda derivada da concentração com relação à posição. Isso também não é tão difícil de deduzir, você pode encontrar por aí em diversos lugares. E enquanto essa não prevê variação temporal das concentrações, essa estabelece a conjugação da variação espacial e da variação temporal. E ela é chamada de segunda lei de Fick. Então eu tenho duas leis básicas que me permitem determinar como que há esse espalhamento, esse transporte de matéria por esse fenômeno que nós denominamos de difusão. Essas duas leis aqui, elas me permitem resolver praticamente qualquer situação. Pode não ser fácil a solução, mas ela me permite resolver
praticamente quase qualquer caso de solução. Aqui eu estou trabalhando no sistema onde depende de uma única coordenada, é o que nós chamamos do transporte de massa ou difusão em uma dimensão. Isso não quer dizer que o sistema é unidimensional, mas quer dizer que o transporte de massa acontece igualmente nas outras dimensões, sendo diferenciado ou sendo determinado pelo gradiente na direção x. Tá certo? Então eu posso pegar assim um bloco de matéria como aquele que eu desenhei e eu estou estudando a difusão ao longo da direção, ao longo do eixo x desse bloco ou desse cilindro. Tá certo? Então o processo continua tridimensional, mas a variação da concentração depende apenas de uma dimensão e do tempo. Então, com essas equações, nós somos capazes de determinar todo o processo de difusão e um curso de difusão, obviamente, resolve essas equações ou obtém essas equações baseado na conservação de massa, principalmente, no fluxo e conservação. Isso é o que a gente chama do processo de continuidade, né? Não posso criar nem destruir massa em lugar nenhum, ela tem que sair de um lugar e ir para outro. E se a concentração num ponto aumentar, porque está havendo acúmulo, significa que o fluxo chegando é maior do que o fluxo saindo e assim por diante. Baseado nesses argumentos, nós podemos calcular essas equações, que a gente tem que imaginar que são as duas equações básicas da difusão. Então isso aqui estabelece a base matemática, tá certo? Então essas são as duas leis que nós vamos trabalhar. E aí nós temos que aprender a resolver essas equações. E a primeira coisa que nós vamos fazer nesses fundamentos matemáticos da difusão, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos imaginar uma situação muito peculiar. Primeiro nós vamos imaginar que nós temos um ambiente, é uma aproximação isso, mas a nossa aproximação será que temos baixas densidades de soluto. Então eu estou imaginando exatamente a situação onde eu tenho um sólido, um líquido, e eu tenho lá a concentração. A quantidade de moléculas de água é muito maior do que a quantidade de moléculas que vão se difundir por esse meio. Ou eu tenho lá um pedaço de metal, ou um semicondutor, onde a quantidade de átomos do silício, por exemplo, é muito maior do que a quantidade de átomos de uma certa impureza que eu vou colocar para difundir por esse material e assim por diante. Então, primeiro eu vou fazer essa aproximação, de tal maneira que o que acontece num ponto não é terrivelmente influenciado por que acontece no outro ponto. Nessa situação, eu posso construir a solução. A primeira coisa que eu vou imaginar é a seguinte situação. Imagine que eu vou pegar aqui um material, por exemplo, vou pegar aqui uma jarra de água límpida e vou colocar nela uma gota bem localizada aqui na superfície de tinta. Essa gota aqui pode ser, a concentração que está aqui é alta, mas é só nesse ponto. É uma espécie de singularidade de concentração. Eu poderia dizer para vocês que a concentração inicial de tinta, agora eu vou tirar aquela azinho lá, que era para lembrar que era uma espécie A difundindo numa outra. Então eu vou pegar e dizer que a concentração em T igual a 0 dessa tinta é praticamente uma função delta. Está localizada apenas num ponto. Se eu esperar com o tempo, obviamente essa tinta vai se difundindo, vai criando uma mancha em todo o líquido. Se você pegou, por exemplo, água límpida e botou uma gota de café, você vê que aquilo vai lentamente difundindo. E esse processo de difusão da tinta, em qualquer uma dessas direções, obedece exatamente aquelas equações básicas que eu falei. Então, para conseguir construir a solução, eu vou imaginar uma quantidade localizada, né, do tipo concentração, função delta, numa posição. Se você resolver isso, aí eu construo qualquer perfil de concentração que eu queira, somando essas
singularidades. Imagine que agora eu colocasse aqui um borrão de tinta. Esse borrão de tinta pode ser visto como uma soma de várias pequenas porções delta, ocupando toda a extensão dessa tinta. Então, normalmente, se eu sei resolver esta situação, eu sei construir a solução para qualquer situação. Vou imaginar que eu tenho aqui um material. Esse aqui para mim é o meu eixo X. E aqui na posição 0, eu vim aqui e coloquei uma fatia muito pequenininha com um outro tipo de elemento que vai difundir tanto para esse lado quanto para esse lado. Tá certo? Então aqui eu tenho um material, não importa o que seja, água, ferro, semicondutor. Eu tenho um material base, que é esse aqui, que está aqui, constituído de átomos. E nele eu coloquei um outro material que tem uma concentração que pode ser em T igual a 0, no início, pode ser aproximada como uma função delta, né? Como uma função delta que está localizada aqui. Esse C0 é, na verdade, um valor que depende da quantidade total de substância que está aqui, da concentração total, né, da quantidade total. Porque a integral disso tem que ser uma certa quantidade de massa que foi colocada nessa posição. Aí eu vou pegar essa situação e vou esperar no tempo agora. Porque aqui é uma alta concentração localizada desse material, né, desse tipo de átomo, que depois eu deixo no tempo, ele vai difundir para os dois lados. Se a gente olhasse aqui o perfil de densidade, se a gente desenhar aqui o perfil de densidade, inicialmente eu tenho essa função delta, que é a concentração. Com o passar do tempo, todo mundo já sabe que isso aqui vai começar a espalhar para os lados, vai começar a alargar. Então, há um alargamento, ao mesmo tempo que vai abaixar um pouco aqui a concentração inicial. De tal forma que em qualquer instante que eu considere, que agora vai depender do tempo, então agora eu tenho que dizer que essa concentração depende da posição e do tempo, certo? A soma de tudo isso é uma constante. Então, esse perfil e a integral em todo o espaço, de menos infinito até mais infinito, de tudo isso, de toda essa concentração aqui no espaço, ele certamente vai ser uma constante que representa a conservação de massa. Tá certo? Então, nós temos que procurar quem é essa solução C de x de t. Se eu voltar e colocar as equações de Fick com essa condição inicial, então o que eu vou fazer agora é considerar as equações da difusão, que são as duas equações de Fick, e impor essa situação inicial, eu vejo que a solução para esse problema é uma gaussiana, que a gente chama. Então a evolução dessa densidade, né? A evolução dessa densidade como função da posição e do tempo será algo descrito por uma função que é chamada gaussiana, cuja amplitude depende do tempo, né? E a gaussiana é uma exponencial quadrática, né? Então menos x quadrado dividido por 4 dt. Essa é a solução que eu tenho para a evolução temporal da difusão de uma concentração de soluto, de uma concentração de átomos que estava localizada em x igual a 0. À medida que o tempo passa, esse denominador cresce. Obviamente, esse coeficiente diminui. Isso significa que essa concentração ela está evoluindo, e eu vou representar aqui para vocês agora como que ela está evoluindo. Então, se inicialmente, que é como função da posição, aqui é que eu estou representando aqui a concentração, né? Fazer um pouquinho mais para baixo, aqui é a x, aqui é a concentração, então inicialmente nós temos
quando t vai a zero, essa gaussiana tende a uma função delta. Aliás, é uma das definições da função delta. Então, ela é uma coisa bem localizada em t igual a zero. À medida que o tempo passa, ela evolui e transforma-se numa gaussiana, como está sendo mostrado. A extensão na qual o soluto, ou os átomos aí que nós estamos considerando, se difundiram, é dado por essa largura aqui, ó. A largura que está relacionada com esse número aqui. Então a gente costuma dizer que a distância média de difusão é um L quadrado, ou na verdade a gente pode chamar, para não confundir com o que eu vou chamar depois dos pulos, é um x barra quadrado, que é aproximadamente 4 dt, o que nos leva a uma distância média de difusão, tirando a raiz quadrada disso aqui, de 2 raiz de dt. Interessante, porque a distância média percorrida, que é basicamente essa largura, é o espalhamento do soluto, vai com a raiz quadrada do tempo. Essa é uma característica importante dos processos de difusão, né? Vai com a raiz quadrada do coeficiente de difusão vezes o tempo. É por isso que quando eu comecei a aula, abrindo um frasco de perfume e vendo quanto tempo demorava para chegar até lá, se eu pegasse e medisse o tempo que demora, se eu sei a distância, eu poderia determinar esse coeficiente de difusão, não é? Que é o coeficiente de difusão típico de uma molécula percorrer aqui o ar, principalmente essas moléculas aromáticas que são grandes, elas vão lentamente. Muito bem, então essa é a solução para o que eu chamo de uma singularidade de soluto, né, num meio que é o considerado solvente. Se eu sei isso aqui, eu posso construir, na verdade, qualquer solução dentro desta aproximação. Só para vocês terem uma ideia como que a gente faz isso, né, imagine, então essa é a solução. Então essa aqui é a base matemática para a difusão de soluto numa matriz qualquer. Tá certo? Imagine que eu tenho agora a seguinte situação. Aquela situação que eu coloquei inicialmente. Eu peguei um material e criei lá naquele material, não é? Aliás, eu vou chamar de zero aqui, só para não confundir ninguém. Então aqui é o eixo da concentração. Vamos tirar esse eixo. Então eu peguei um material que de um lado tem uma certa concentração, que eu vou chamar de Ca, de um certo soluto, e do outro tem zero. E todo mundo olhou e adivinhou comigo que, na verdade, esse perfil de concentração evolui para alguma coisa desse tipo com o passar do tempo. Inicialmente ele era assim, era uma função de grau, e agora evolui para isso. Como que eu vou resolver esse problema para calcular qual é essa função? É fácil. Eu já resolvi, essa função aqui pode ser imaginada como uma soma de deltas. Deixa eu fazer aqui para você entender. Então isso aqui pode ser imaginado como uma deltazinha aqui, outra deltazinha aqui, outra deltazinha aqui, e assim por diante, até aqui. Certo? Eu posso imaginar aqui uma soma. Eu posso imaginar que Ca é uma somatória de perfis do tipo delta. Uma soma que vai de menos infinito até zero, na posição x. Tá certo? Na verdade, eu posso imaginar que isso aqui está tão junto que essa soma vai se converter numa integral. Agora, eu sei como é o comportamento de cada uma, e a gente está lidando com equações diferenciais que permite eu somar soluções. Então eu pego, na verdade, eu sei qual é a solução de uma quantidade localizada de soluto na difusão, que é aquela gaussiana. Então eu imagino que numa determinada posição aqui, que eu vou chamar do que você quiser de xi, na posição xi existe uma delta aqui, tá certo? E ela vai evoluir, cada xi vai evoluir no tempo como sendo aquele alfa sobre 2 raiz quadrada de π dt exponencial
de menos x, aqui eu tenho que deslocar, menos xi ao quadrado, dividido por 4 dt. Essa é a solução para essa parte. E a solução total vai ser a soma de todas essas soluções. Na verdade, a solução total acaba sendo uma integral. Então, sabendo qual é o comportamento da difusão de uma singularidade, eu construo o comportamento, tá certo? Do perfil todo. Isso na aproximação de que o elemento A está diluído, porque senão essas coisas teriam interferência. Eu tenho que imaginar que essa difusão vai acontecer independente dessa e assim por diante. Por isso que eu tenho que ter baixa concentração. O resultado disso, fazendo essa soma, obviamente, você vai ver que esse aqui vai evoluir para um perfil desse, esse para um perfil desse, esse para um perfil desse, e todos vão evoluir para aquele perfil gaussiano, de tal maneira que vai ter uma grande quantidade aqui do lado de cá, que vão somar todos esses rabos da gaussiana, e aqui vai ficando mais baixo, porque a gaussiana, ela acaba diminuindo a amplitude, então isso vai diminuindo, de tal forma que no resultado final eu vou ter um perfil, eu vou ter aquele perfil de concentração desenhado. Esse vai ser a concentração como função de x e t. E essa concentração total, que depende da posição, vai ser, na verdade, a soma ou a integral de todas as contribuições de cada uma. Tá certo? Quando eu faço essa soma de gaussianas, que é a solução, eu obtenho para este problema uma solução interessante, que é a chamada função erro. Então eu obtenho aqui para o caso que eu chamo do espaço semi-infinito de soluto, que tinha soluto de um lado e não tinha do outro, eu encontro que a evolução desse problema, né, é uma constante, dividido por 2, vezes 1 mais a chamada função erro, que é uma função que eu já vou definir, né, que depende daquela quantidade. Essa é a solução que a gente encontra para a difusão de um perfil que inicialmente é um perfil degrau e que evolui no tempo. A função erro é uma função matemática, né, então a gente pode defini-la só para você lembrar. A função erro, função erf, que é a função erro de A, é por definição 2 sobre raiz de π vezes a integral de 0 a A de exponencial de menos alfa ao quadrado, né, tudo isso de alfa. Então essa soma de exponenciais dá origem à chamada função erro, que é uma coisa importante para se estudar, para se ter, para conhecer a difusão das coisas. Obviamente que esse alfa aqui eu poderia chamar de um C'. E quem que vai ser esse C'? É uma constante, né? Quando eu integrar tudo isso, isso tem que dar um valor fixo independente do tempo, que é a quantidade total de soluto que eu tenho naquele sistema. Isso determina essa constante. É a condição que determina a constante. Bom, essa é a matemática da difusão, baseado nas leis de fluxo de matéria, conservação de massa e assim por diante. Mas afinal, como são os mecanismos? O que está acontecendo no interior da matéria que faz átomos de um tipo migrar de um lado para outro? Então, já dei um pouquinho da introdução para vocês, da matemática, para dizer que nunca viu, então está aqui. Mas, deixa eu mostrar para vocês os mecanismos microscópicos, né? Da difusão. O que dá origem a esse movimento? E tem vários mecanismos que acontecem que dão origem a essa difusão. O primeiro mecanismo
é o que nós chamamos do movimento aleatório, ou movimento browniano. E aqui a gente imagina o seguinte, isso é muito bom para líquidos, gases, tá certo? A gente imagina que você tem aqui um átomo do soluto e está rodeado de átomos do solvente. E esses átomos do solvente estão em constantes colisões atômicas, não no mesmo instante do tempo, com o átomo do soluto. De tal maneira que cada átomo do soluto que estava aqui começa a fazer um perfil que é típico do chamado movimento browniano, né? Porque foi descoberto inicialmente por um cientista que chamava-se Brown e que foi estudado inclusive por Einstein e tal. Então esse aqui é um processo de difusão. E esse processo pode ser facilmente matematicamente calculado, né, se nós imaginarmos a equação de movimento da partícula. Então eu vou fazer rapidamente para vocês verem que então a partícula vai sofrer forças devido a essas colisões e essas forças vêm de uma certa força aleatória, que eu vou chamar F de T, que é aquela que impulsiona todo mundo. Mas eu estarei num meio que tem uma certa viscosidade, tem uma certa resistência ao movimento, sempre vai ter. Então essa é a equação, né, equação de movimento daquela partícula no interior do solvente. Tem uma parte que quer atenuar o movimento e tem uma parte que quer alimentar o movimento, que é essa parte que é aleatória. Aleatória significa que eu não posso prever, cada hora ela está num lugar. Eu posso pegar essa equação, multiplicar, né, então multiplicar por x, x aqui é a posição, vamos dizer, da partícula, né, com relação ao seu centro, e obter aqui, né, reescrever essa equação multiplicando por x. Eu posso reescrever isso como m vezes, média vem já já, a derivada temporal de xv menos v quadrado, daqui do lado de cá fica menos beta xv mais x vezes a função aleatória. Então a partícula que está lá, o soluto, ele está sujeito a forças aleatórias representadas por esse F de T, que vem das colisões das demais partículas, e uma resistência ao seu movimento, como uma força viscosa imposta pelo meio. Como eu estou interessado na média temporal, eu vou tirar a média temporal de tudo isso, lembrando que a média temporal da força aleatória é zero, e o resultado é que essa equação me leva, né, indo aqui para cima, me leva a uma equação que é que a massa vezes a média temporal da derivada temporal de xv menos, aqui eu vou colocar 2 sobre 2, não é porque eu não sei que 2 sobre 2 é 1, mas só que é para você identificar uma grandeza aqui, é igual a menos a contribuição viscosa média temporal. Acontece que essa aqui é a média da energia cinética da partícula. E nós sabemos, já aprendemos, pelo princípio de equipartição de energia, que a média temporal da energia cinética define a temperatura. Então essa grandeza aqui, ó, meio disso aqui é a energia cinética. Como nós estamos tratando de uma dimensão, então isso é meio de kT, constante de Boltzmann vezes a temperatura. Então eu termino com uma equação que diz que m vezes a derivada temporal da média desse xv, posso como está aqui, né, menos kT, é igual a menos beta vezes essa grandeza xv, média dela, xv, né? Isso aqui é uma equação que eu posso resolver para xv e obter exatamente quem é xv. Se eu sei quem é xv, eu sei que v é dx dt, eu obtenho quem que é x quadrado. E eu obtenho que a distância média quadrática percorrida é praticamente 2 vezes kt dividido por beta vezes o tempo. Ou seja, a distância média percorrida
é praticamente, né, não, só antes de fazer isso, quero lembrar que lá atrás, quando a gente viu a gaussiana se difundindo, nós chamamos isso aqui de praticamente 2dt. Nós vimos que o valor médio, né, a gaussiana tem no seu denominador 2dt. Portanto, daqui eu tiro que o coeficiente de difusão é praticamente kT sobre beta. Então, a energia de ativação térmica, que é aquilo que dá movimento às partículas do solvente, empurrando o soluto, fazendo com que ele caminhe, né? Essa é a parte térmica. E a parte de resistência, que é a parte viscosa, o balanço desses dois é que dá o coeficiente de difusão. Então essa é uma forma de um modelo da gente calcular o coeficiente de difusão. Dessa forma que a gente chama através do movimento aleatório. Isso aqui na verdade é a equação do movimento browniano e é um fenômeno extremamente importante, né? E se eu tivesse aqui o exemplo do perfume, eu poderia calcular qual é o coeficiente e verificar que ele é dessa forma. Então nós vimos essa parte de movimento aleatório que vale muito bem para os meios contínuos, como gases e líquidos, e os sólidos, né, que a gente falou tanto que, afinal nós estamos trabalhando aqui com sólidos, nós estamos olhando a difusão como um desses efeitos macroscópicos da estrutura da matéria. Nos sólidos, a difusão acontece através de pulos atômicos, porque nós sabemos que um sólido nada mais é do que uma rede, uma estrutura, onde eu tenho posições de equilíbrio. Aqui são as posições de equilíbrio para eu colocar átomo. Claro que essa estrutura aqui está simplificada, mas você normalmente poderia vir aqui e falar, bom, eu vou colocar um átomo aqui. Em cada posição dessas de equilíbrio, eu vou colocar um átomo. Então eu venho aqui e coloco um átomo em cada posição de equilíbrio, formando o sólido. Não é assim que a gente viu? É assim que a gente viu. E isso pode ser diversas estruturas, nós vimos cúbica, nós vimos hexagonal, nós vimos tetragonal e assim por diante. Então nós temos várias estruturas, isso aqui é um sólido. O sólido tem as posições que a gente chama posição da rede, isso aqui é uma posição de rede, e tem lacunas, né, entre as posições de rede, como essa aqui, que nós chamamos de interstícios. A termodinâmica diz pra gente que um sólido perfeito não existe. Talvez pudesse existir apenas no zero absoluto. Num sólido, por melhor que eu queira formá-lo, eu sempre terei o que a gente chama de falta de um átomo, num defeito que nós chamamos de vacância. Então isso aqui é uma vacância. Então o sólido tem todas essas coisas, né? A entropia não permite eu ter um sólido perfeito. Isso teria uma entropia zero e é muito difícil. Então, o que acontece? O sólido tem todos esses defeitos. E graças a esses defeitos, você tem formas de fazer com que matéria caminhe dentro da matéria, mesmo sendo matéria sólida. E isso dá origem aos diversos mecanismos de difusão dentro da matéria sólida. Eu não vou, obviamente, poder calcular todos, então eu vou mostrar apenas de forma qualitativa para vocês alguns dos processos pelo qual nós temos difusão. Então vamos imaginar agora essa rede, lembre-se, a rede tem posições de equilíbrio da rede, tem interstícios, tem vacâncias, tá certo? E às vezes tem também impurezas. Então eu vou pegar aqui a minha rede e vou imaginar que aqui tem uma substância A, um átomo A,
numa configuração de átomos B. Obviamente do lado de cá tem um átomo A, mas poderia ter uma distribuição. Aqui poderia ser outro átomo A. Bom? Se aqui tem mais A, o A vai difundir para cá, como nós vimos pelas leis da difusão. Então aí o que acontece? Pode acontecer que eu tenho aqui do lado do A, por alguma razão, uma vacância. Ou pode ser que essa vacância estivesse em outro lugar, mas ela foi pulando o átomo e ela chegou até aqui. E pode acontecer o seguinte, pode acontecer que esse átomo que estava aqui pula para a vacância. Ele tem que vencer alguma barreira aqui, por isso que a difusão, ela aparece aquela temperatura. Ela é um fenômeno termicamente ativado. Esses átomos têm que estar em constante movimento. A existência de temperatura faz com que esses átomos estejam, na verdade, vibrando ao redor das suas posições de equilíbrio. E, eventualmente, um deles consegue fazer esse pulo. Então, ele estava aqui, ele pulou para cá. É o mecanismo chamado mecanismo por vacância. É esse primeiro que eu estou explicando. É o mecanismo de difusão através das vacâncias. Agora, ele está ocupando aqui. E aqui ficou, então, o que ficou ali? Ficou uma vacância. Mas esse átomo aqui também pode pular para cá, criando uma vacância aqui. Então, esse átomo vem, pula para cá, aí pulou para lá, a vacância ficou aqui. Aí esse átomo aqui pode pular para cá. Então, esse átomo aqui pula para cá e a vacância ficou aqui. Então, agora está aqui. A hora que chegou nesse ponto, esse átomo que está aqui pode falar assim, pô, mesma coisa, eu vou pular para lá. Então, ele vem para cá. Você vê que os átomos do soluto estão indo para cá, que é o vermelhinho, e os solventes estão indo para cá, que é o pretinho. O resultado final disso, o que é? A vacância voltou ao lugar que era. Esse cara está aqui, estava aqui, ele migrou daqui para cá. Então, esse difundiu. Houve a difusão. Houve o transporte de massa daqui para cá, através desse complexo mecanismo de vacância. E, obviamente, esse átomo aqui está sofrendo o mesmo nessa parte do material, de tal maneira que daqui a pouco nós temos um monte de A vindo para cá, nós temos B vindo para cá, e nós temos A vindo para cá. Tá certo? Porque agora pode acontecer dessa vacância, esse átomo pular para cá. Então esse átomo que estava aqui pula para cá. Então aqui fica ocupado por esse átomo B. E aqui fica uma vacância. Por chance, esse aqui pode vir, mas na verdade pode vir esse. Então esse cara pulou para cá. Ficou a vacância está de novo lá na frente do átomo. Aí ele vem e pula para cá agora. Então já andou um pouco mais. E aí a vacância ficou onde? Ficou aqui. Aí esse átomo, e aí sim vai. Então esse é o mecanismo chamado mecanismo de vacâncias. Tá certo? E tudo isso acontece porque, na verdade, esse desenho que a gente fez aqui, congelado, é só uma visualização. Esses átomos estão tremendo assim, ó, todo o tempo, em todo lugar. E aí eles têm chance de estar tremendo tanto que ele tem chance de pular para o outro. Basta, né, esse aqui vibrar um pouco para lá e aí ele pula para cá e aí vai. Esse é o mecanismo de vacância. Agora, pode acontecer que eu não tenho tanta vacância. Então, eu estou lá, vamos pegar uma parte do material, como eu disse para vocês, eu sempre tenho vacâncias. Mas pode ser que eu vou pegar aqui o meu material, começar com ele de novo. Está aqui o meu átomo do tipo A, na minha matriz B. E o que acontece agora? Não tem muita vacância. Aliás, eu vou pegar e vou montar a matriz todas. Então tá aqui. E quando eu coloquei o A, na verdade ele está no interstício. Ele está deformando um pouco a rede e ficando no interstício. Devido a esse movimento todo, esse A pode migrar de interstícios para interstício. Então ele estava lá, agora ele vai ficar aqui. Então ele saiu daquele interstício, deixou o interstício vazio, veio para cá.
Daqui ele pode passar para cá. Então estava lá, ficou para cá. Aonde a chance der, ele vai. Agora ele pode ir para cá. Então ele estava ali, pulando de interstício em interstício. Né? Ele consegue ir. Ele pode voltar também, claro, mas eu estou imaginando que como tem A aqui, deve ter um outro A aqui, ocupando o interstício, ele preferiu ir para lá, que dá origem a esse processo de difusão com o gradiente, contra o gradiente. Então o A vai continuar migrando numa direção, tá certo? O B praticamente está parado nesse processo de interstícios e está havendo uma redistribuição. Obviamente que deve ter alguns átomos B em interstícios também, por sorte. Esse mecanismo que eu acabei de mostrar aqui chama-se o mecanismo intersticial de difusão. Intersticial. É um mecanismo importante que faz com que o transporte de massa ocorra através dos interstícios, não através das vacâncias. Claro que eu estou dando os mecanismos individuais, mas na verdade eles podem acontecer todos juntos, um pouco de cada um, algum prevalecendo sobre o outro e assim por diante, mas eles podem acontecer todos de uma forma assim. Bom, e é tudo isso? Não acabou, calma. Vamos voltar à nossa rede. Eu vou agora botar de novo o meu átomo A aqui, numa posição de rede. E devido a essa temperatura, devido a essa vibração dos átomos, pode acontecer uma coisa simples, que é esse cara pula para cá e esse cara pula para cá. Isso é o que nós chamamos de troca simples. Pode acontecer que nessa bagunça, o átomo A vem para aqui para a posição do B e o B vem para a posição do A. Então é o que nós chamamos de troca simples. Então aí você já começa a imaginar como vai ser a difusão, o mecanismo pelo qual o átomo A, que é o vermelhinho, vai poder começar a migrar de lado para lado. Esse é o chamado mecanismo de troca simples. Pode acontecer também uma coisa extremamente interessante, que é um pouco mais difícil, precisa mais energia, mas pode acontecer, né, do meu átomo A estar aqui, numa posição da rede, ali tem B, e o meu A vem para cá, na verdade o meu B vem para cá, o outro B vem para cá e o A vem para cá. Isso é o que nós chamamos de troca cíclica. A troca cíclica também permite a difusão. No fim da história, o átomo que vai estar aqui é esse. Que é mais fácil rodar, se coincidir eles estarem vibrando e coincidir esse movimento, vai acontecer do meu átomo A trocar de posição. Então agora ele vai ficar nessa posição da rede, enquanto os outros mudaram ciclicamente, ocupando o espaço. Mas o que importa é que o A que estava aqui pulou para cá. Esse é um mecanismo de troca cíclica. E pode acontecer o seguinte, pode acontecer por um momento, esse átomo que está aqui empurra esse átomo que está aqui vira intersticial, esse átomo que estava aqui vem para cá, pode deixar uma vacância aqui, e esse átomo que estava aqui veio para cá. Aí ele tem chance de voltar à posição da rede ou migrar para os interstícios. Tá certo? Esse mecanismo, que ele estava ocupando uma posição da rede, ele pode usar o interstício como posição intermediária, chama-se intersticial indireto. É um outro mecanismo pelo qual o átomo pode migrar pela rede. Bom, e assim vai. Existem diversas formas, todas elas dependem da temperatura, porque depende da existência de movimentação, para dar a chance do átomo ficar pulando de lado em lado, para que o outro tipo de átomo se transporte naquela rede. Você vê que essa difusão,
macroscopicamente, é consequência da estrutura interna do sólido, é consequência da estrutura interna do líquido ou do gás. Por isso que é um fenômeno interessante, é um fenômeno que está presente em quase tudo que a gente observa, né? Inclusive no próprio sistema biológico, há muita difusão, né? Nos vegetais, etc., há muita difusão. Se você jogar uma gota de tinta numa árvore, essa tinta, essas moléculas vão penetrando para dentro do caule, né? Por um processo de difusão, porque ele vai encontrando espaço intersticial ou ele vai substituindo moléculas e ele vai então conseguindo se propagar. A difusão, eu acho que na matéria sólida é um fenômeno extremamente importante. Não haveria o aço, por exemplo, né, ou as fases do aço se não fosse esse processo de difusão. Eu não poderia temperar, eu não poderia pegar um aço carbono e deixar ele duro fazendo uma faca ou fazendo uma lâmina, se não fosse o processo de difusão. Porque o carbono é que vai se difundindo, então eu aqueço, uniformizo, aí eu quencho, congelo estrutura e assim por diante. As transições de fase, né, quando eu tenho um sólido que tem material, ele pode virar de várias fases. Por exemplo, o aço tem várias fases, não é só aço ponto. Ele tem aço, muitas estruturas diferentes, ele é cúbico, cúbico centrado e assim vai, com nomes distintos, dependendo da temperatura. Tudo isso acontece devido à difusão. A gente vive num mundo que nós estamos rodeados de matéria sólida. Nos minerais, difusão é extremamente importante, né? Ao longo dos milênios é que determinadas determinadas estruturas de rocha são formadas, adquirem a concentração necessária por difusão. Então, difusão é um desses fenômenos que acontecem, que tem natureza microscópica, está no cerne da estrutura da matéria, extremamente importante. A gente, quando vê de fora, não consegue, talvez, visualizar quanta coisa está acontecendo lá na matéria sólida, que faz com que essa nossa visão de matéria sólida como algo estático seja derrubada. Na verdade, a matéria sólida ela é tão dinâmica quanto a matéria gasosa ou a matéria líquida. O único problema é que a escala de tempo é diferente, porque aqui tem que dar tempo a tempo, pulos por pulos atômicos, para que as coisas aconteçam. Bom, a difusão então foi escolhida como um desses exemplos importantes da estrutura da matéria, como um fenômeno importante da estrutura da matéria, na fase sólida, mas acontece na gasosa e na líquida, mas na sólida é onde eu acho que a tecnologia tem aí feito bom uso dela, né? Como eu disse, hoje em dia você pega um semicondutor, você tem que fazer uma camadinha dopada, você tem que introduzir um soluto ali, né, um átomo diferente, para produzir propriedades diferentes, e tudo isso é possível de ser feito através da difusão. A gente deu uma olhadinha no fenômeno em si, deu uma olhadinha nas bases matemáticas, embora muito superficialmente, e deu uma olhadinha nos mecanismos pelo qual esses átomos estão se movimentando dentro do sólido. Com isso nós concluímos aqui uma aula muito introdutória, mas passando um pouquinho por cada coisa, sobre a difusão dos sólidos. Tchau!